Sim. Agora, Então, o que eu me pergunto muito, Lindenberg, é assim: a gente fala em Lindenberg, Hindenburg, né? tanto Mas faz, fica à vontade. é a questão de doenças emocionais, doenças psicológicas. O que eu percebo é que quando a pessoa tem um QI mais alto, e isso você pode me corrigir, não sei se existe alguma pesquisa que fale isso. Você acha que essas pessoas têm a tendência de ter mais depressão, mais ansiedade, ou mais, por exemplo, serem mais reclusas, ficarem se questionando muito no mundo, enfim? Você acha que isso cientificamente faz sentido? Ou... Tem estudo sobre isso, a Ruth Karpinski, se você pesquisar no Google, você encontra o estudo da Ruth Karpinski. Então, nesse grupo que eles fizeram, que são pessoas, não são todas as pessoas com QI acima de 132, mas sim menos de 0,1%, que são os membros da Mensa. Eles constataram que tem realmente predominância de ansiedade, quase 2 vezes maior que o normal, depressão também, quase 3 vezes maior que o normal, né? Pegar uma população aleatória e uma população da Mensa. Porém, quando você considera várias pessoas, quase todas as pessoas que vocês entrevistaram aqui, têm QI acima de 130. Só que quase nenhum deles é membro da Mensa. Então, você tem uma ideia, eles têm perfil de alguma característica que seja mais depressivo ou mais ansioso do que o normal? Não tem. Em geral, vocês percebem que se você pega uma população entre os que têm acima de 130, mas que são a população em geral, e não os membros da Mensa, não tem esse perfil. E esse estudo não considerou isso. Outro ponto é que os critérios para determinar se uma pessoa tem ansiedade ou não, se tem depressão ou não, são muito subjetivos. Se você sofre uma fratura e você vai no médico, você vai em 50 médicos diferentes e você faz uma radiografia, todos eles vão concordar que você tem uma fratura, né? Você fraturou, sei lá, um osso, eles fazem a radiografia. Em alguns casos, por exemplo, quando eu fraturei o pé, eu fraturei na mesma região que o Neymar, né? E um amigo disse que poderia, um amigo que é médico, especialista em diagnóstico por imagem, o Wagner Diniz de Paula, ele comentou que parecia que, como houve o processo, ele achava que não havia sido uma fratura, que era, parece que chama Vesalium pedis. É um osso que nasce, você já nasce com aquele osso, e ele parece que é uma fratura, mas não é. Só que no meu caso é uma fratura mesmo. Tive dor, tive inchaço. Do né? Neymar que não. O do Neymar parece que foi também. O Neymar sim. também ele teve uma fratura, foi praticamente igual à minha, né? E, então, mas assim, normalmente, isso é uma exceção muito rara, né? Se Vesalium pedis é uma coisa muito incomum. Mas em condições normais, se você sofre uma fratura e você vai em 50 médicos diferentes, eles vão concordar que você tem uma fratura ali. Eles não vão, eu acho que não, acho que você tá com, sei lá, uma cárie. Não, eles vão identificar a fratura. Agora, se você tem ansiedade e você vai em 10 ou 20 psicólogos diferentes, ou psiquiatras diferentes, vai haver muita divergência sobre se você tem ou não. Eles vão analisar os seus sintomas. Né? Então há muita subjetividade nesse diagnóstico. Então, além dessa questão da amostra que ela escolheu não ser adequada, isso no caso específico do estudo dessa Ruth Karpinski, né? Que é um dos mais conhecidos, foi feito em 2006, esse estudo mais ou menos. E então, tem esse problema do viés da amostra, tem o problema que ela não considerou, fazendo um psicólogo e psiquiatra considera, eles assumem que aquele diagnóstico que eles fazem é correto. Só que você faz em 10, 20, você vai ver que eles vão divergir de opiniões, você descreve os mesmos sintomas, você chega com a mesma história e eles não vão concordar entre si. Né? Pode haver uma predominância, por exemplo, 75%, 80% podem dizer que sim e 20% dizer que não. Espectro autista, por exemplo, é uma coisa que está na moda. Quase todo mundo eles estão dizendo que tem espectro autista em alguma região, né, do espectro autista. Algumas realmente têm, outras... e aí também, qual é o limite que determina? A partir de tal ponto é autista, a partir de abaixo de tal ponto não é. Não existe um critério... Autista tem que ter... É definido que tem um QI mais alto? Não necessariamente, não. Na verdade, o autismo... ele representa uma limitação, uma dificuldade adicional. Né? Sim. Uma comparação que se pode fazer com relação a essa questão de ter qualquer tipo de problema mental, não só ansiedade e bipolaridade, TDA, etc., né? Problemas psicológicos em geral, você pode comparar, por exemplo, um Fusca com uma Ferrari. Né? Qual que vai dar mais problema, o Fusca ou a Ferrari? Sim. Geralmente, a Ferrari vai dar menos problemas. Sim. O conjunto das características geralmente é mais positiva. E aí depende de vários fatores. Você pode, por exemplo, ter um Fusca que é muito bem cuidado em vários aspectos, e pode ter uma Ferrari que foi muito descuidada, que colidiu, né, que caiu na água. Então, aí você vai ter... Depende do ambiente também muito, né? Sim, também vai influenciar. Mas, em geral, em condições típicas, adequadas para os dois, a Ferrari vai ter uma performance global, né? Pode criticar que ela vai ter, sei lá, IPVA mais alto e vai ter um consumo maior, mas a pessoa que está comprando a Ferrari não está preocupada com o IPVA e o consumo. Ela está comprando a Ferrari pela esportividade, pelo conforto, né, por outros critérios, segurança. Então,
esse tipo de comparação muitas vezes é motivado em parte por desinformação, e às vezes até meio que por inveja. A pessoa que tem o Fusca, ela quer justificar que o Fusca dela é melhor que a Ferrari, mas na verdade, se você vai analisar objetivamente, né? Então, normalmente as pessoas... tem estudos, por exemplo, do H.J. Butcher, dos anos 70, que é semelhante ao dessa Ruth Karpinski, só que o resultado é totalmente contrário do que ela encontrou. Ele encontrou que entre as pessoas de alto QI, você tem uma menor incidência de todos os tipos de doenças mentais entre aquelas que ele chegou a investigar, né? Sim. Então, não falava tanto em depressão naquela época, mas ansiedade, no caso, esquizofrenia. Antes eles chamavam, a bipolaridade, eles chamavam de maníaco depressivo, né? Depois mudou de nome para bipolaridade. Então, naquela época também, menor incidência. Praticamente todas as patologias psicológicas, elas aparecem com uma frequência menor em pessoas. Isso no estudo do Butcher. Essa divergência... essa divergência não dá para a gente saber exatamente qual tem razão, ou se um deles tem razão ou não, porque ambos apresentam diferentes erros no processo de coleta de dados, no processo de interpretação, de análise, e eles têm também vieses, eles têm opiniões a priori, e eles procuram chegar a uma conclusão que seja consistente com o que eles acreditam sobre o assunto. Eles não fazem uma análise imparcial, eu vou descobrir o que tem... Não, eu tenho uma opinião que é assim, vou investigar, e eles fazem uma filtragem de dados conveniente para chegar no que eles gostariam. Então, é muito perigoso confiar nesse tipo de estudo, né? Não só em psicologia, mas em medicina de um modo geral, em saúde, todo tipo de pesquisa tem esse tipo de viés, né? Então, tem que ser muito cuidadoso na interpretação se são estudos confiáveis ou não. Por isso que nos anos mais recentes se tem feito muito meta-estudos. Eles pegam 400 artigos, 500 artigos e analisam diferentes artigos de diferentes autores e procuram filtrar a partir daquele conjunto qual é a opinião predominante, qual é a interpretação predominante daquilo. Porque se você pega um ou dois artigos, muitas vezes tem um viés que puxa para um lado a questão do leite, né? Que muita gente fala que leite faz mal. O Larry Ribeiro, por exemplo, defende que o leite faz mal. Outros defendem que o leite... Drauzio Varela defende que, embora ele possa fazer mal, mas que você tem uma necessidade de cálcio e que o leite é mais importante que você vá suprir essa necessidade de cálcio do que você evitar os efeitos colaterais do leite. Já o Larry Ribeiro, ele defende que se você suprir a necessidade de cálcio com outros alimentos, você consegue evitar os problemas do leite, e aí você tem um debate aí extenso. O Larry Ribeiro, ele cita vários artigos de referência. O Drauzio Varela, geralmente, ele não cita. Só que quando você vai ver os artigos que o Larry Ribeiro citou, você percebe que ele nem leu alguns daqueles artigos, porque estão dizendo algo diferente do que ele declarou na entrevista, né? Tem um monte de gente que faz isso, né? Fala uma coisa, Ele cita o artigo, aí você vai... Tá, mas esse artigo nem está falando do assunto que ele mencionou, né? Então, pode ser que ele tenha se confundido, ou pode ser que realmente ele citou para dar uma impressão de autoridade, que ele estava seguro do que estava dizendo, mas na verdade, talvez ele não tivesse tanta confiança e tivesse simplesmente citado para que a pessoa que não vai pesquisar, e a maior parte não vai de fato, vai acreditar no que ele está falando, vai confiar no que ele está dizendo. Eu acho que tanto o Larry Ribeiro quanto o Drauzio Varela são pessoas altamente capacitadas, são bastante competentes, mas independentemente de serem ou não, você tem que investigar se aquilo faz sentido ou não. E muitas vezes, mesmo quando você vai investigar, você não encontra, né, na literatura informações que sejam suficientemente completas.